Existe um padrão que Carl Jung identificou há mais de um século e que a neurociência de Andrew Huberman está finalmente validando. Antes de encontrar a pessoa certa, almas sensíveis, almas escolhidas, passam por um processo de preparação que a maioria das pessoas jamais vai entender. Não é coincidência, não é azar. É um mecanismo psicológico e neurológico preciso que a vida usa para garantir que quando duas pessoas finalmente se encontram, elas estejam prontas uma para a outra. Em agosto de 2025, Andrew Huberman convidou Ana Beatriz Barbosa Silva para o seu podcast. Ela é psicoterapeuta e autora de um dos livros mais importantes sobre relacionamentos já escritos por aqui. E juntos, eles revelaram algo que mudou a minha compreensão sobre por que algumas pessoas parecem esperar tanto tempo pelo amor verdadeiro. Não é que essas pessoas tenham azar. É que elas precisam passar por um processo de autodescoberta antes. Seus cérebros precisam se reorganizar. Suas feridas precisam ser reconhecidas. Suas forças precisam ser integradas. E só então, quando essa preparação está completa, o destino envia a pessoa certa. Calma, porque o que eu vou explicar agora é algo que a maioria dos terapeutas nunca vai te contar. Jung desenvolveu um conceito chamado sincronicidade. São coincidências significativas, que parecem conectadas não por causa e efeito, mas por significado. Você pensa em alguém e essa pessoa liga, você sonha com um lugar e no dia seguinte recebe um convite para ir lá. Você sente que algo grande está para acontecer e, de fato, acontece. A maioria das pessoas descarta essas experiências como aleatórias. Mas Jung passou décadas estudando-as e chegou a uma conclusão radical. Sincronicidades não são acaso, são sinais de que você está alinhado com algo maior do que você mesmo. E aqui está a conexão que quase ninguém faz. Sincronicidades aumentam dramaticamente durante fases críticas do processo de realização pessoal. Quando você está prestes a dar um grande salto no seu desenvolvimento psicológico, as coincidências significativas se multiplicam. E isso inclui o período que antecede o encontro com a pessoa certa. A neurociência agora tem uma explicação para isso. Quando você passa por uma transformação psicológica profunda, a atividade da sua rede de modo padrão muda. Essa é a rede cerebral responsável pela autoconsciência, pela narrativa do eu, pela forma como você se percebe no mundo. Quando essa rede se reorganiza, você literalmente começa a perceber padrões que antes passavam despercebidos. Você se torna mais sensível a conexões significativas. Você nota sinais que sempre estiveram lá, mas que seu cérebro filtrava como ruído. Então, não é que o destino começa a enviar mais sincronicidades. É que você finalmente está pronto para vê-las. Mas tem um detalhe crucial que muda tudo. Jung observou que almas escolhidas, pessoas com alta sensibilidade e profundidade psicológica, frequentemente passam por períodos prolongados de solidão, antes de encontrar parceiros compatíveis. E isso não é um defeito, é uma característica do processo. Essas pessoas não conseguem se contentar com conexões superficiais. Elas precisam de algo mais. E para atrair esse algo mais, elas precisam primeiro se tornar esse algo mais. Carmen Oliveira, outra convidada de Huberman, em outubro de 2025, explicou isso de uma forma que eu nunca vou esquecer. Ela disse que relacionamentos saudáveis não são sobre encontrar a pessoa perfeita, são sobre evoluir junto com outra pessoa. E para ser capaz de evoluir junto, você primeiro precisa ter começado sua própria evolução. Pessoas que pulam essa etapa acabam em relacionamentos que limitam, em vez de expandir.
E é isso que a vida faz com almas sensíveis. Ela as força a evoluir primeiro, ela as coloca em situações que parecem dolorosas, mas que, na verdade, estão desenvolvendo exatamente as qualidades que elas vão precisar quando a pessoa certa chegar. Guarda essa informação, porque ela vai fazer muito mais sentido quando eu revelar os sinais específicos. Deixa eu te explicar o que acontece neurologicamente durante esse período de preparação. O cérebro humano tem uma capacidade chamada plasticidade neural, a habilidade de se reorganizar, formando novas conexões neurais. Essa capacidade é maior durante a infância, mas nunca desaparece completamente. E certas experiências podem reativá-la de forma intensa, Huberman explicou, em seu episódio de novembro de 2025 sobre vínculos sociais, que nós temos algo chamado equilíbrio social. Assim como o corpo regula temperatura e níveis de açúcar, o cérebro regula nossa necessidade de conexão. Quando estamos isolados por muito tempo, circuitos específicos se ativam, criando um impulso para buscar conexão. Mas aqui está o interessante. Esse impulso não é cego. Ele é moldado pelas experiências que tivemos durante o isolamento. Se, durante o período de solidão, você fez trabalho interno, se você confrontou seu lado sombrio, se você desenvolveu autoconhecimento, então, quando o equilíbrio social te empurrar para buscar conexão, você vai buscar um tipo diferente de conexão. Você não vai aceitar qualquer coisa, só para preencher o vazio. Você vai reconhecer instantaneamente quando encontrar alguém que está no mesmo nível de evolução. Jung chamou isso de encontrar a pessoa com quem você pode continuar a autodescoberta. Não é sobre encontrar alguém que te complete, é sobre encontrar alguém com quem você pode continuar crescendo. Mas aqui está o que a academia não quer que você saiba. A preparação que almas raras passam não é aleatória. Ela segue um padrão específico que Jung mapeou e que a neurociência está confirmando. Existem fases distintas, cada uma com sua função, cada uma preparando você para um aspecto diferente do relacionamento que está por vir. A primeira fase é a desconstrução. É quando tudo que você pensava saber sobre si mesmo e sobre relacionamentos começa a desmoronar. Relacionamentos antigos terminam, crenças sobre amor são questionadas. Você sente como se estivesse perdendo o chão. A maioria das pessoas resiste a essa fase. Elas tentam voltar ao que era antes. Mas almas sensíveis entendem, mesmo que só intuitivamente, que essa desconstrução é necessária. Você não pode construir algo novo sem primeiro limpar o terreno. A segunda fase é o confronto com o lado sombrio. Jung descobriu que todos nós temos partes de nós mesmos que reprimimos, partes que consideramos inaceitáveis e que empurramos para o inconsciente. Essas partes ele chamou de lado sombrio. E antes de poder ter um relacionamento verdadeiramente profundo, você precisa integrar seu lado sombrio, porque tudo que você não integra, você projeta. Se você não confrontou seu medo de abandono, você vai projetar isso no parceiro. Se você não integrou sua raiva, você vai explodi-la em quem menos merece. A terceira fase é a reconexão com a essência. Depois de desconstruir as velhas estruturas e confrontar o lado sombrio, você precisa se reconectar com quem você realmente é. Não quem seus pais queriam que você fosse, não quem a sociedade espera, mas sua essência autêntica. Carl Jung chamava isso de essência, com I maiúsculo, o centro da nossa psique, o ponto de equilíbrio entre o consciente e o inconsciente. Quando você se conecta com a sua essência, você para de precisar que outra pessoa te complete. Você já está completo. E, paradoxalmente, é isso que te torna pronto para um relacionamento de verdade. A neurociência
incrivelmente, valida cada uma dessas fases. Na desconstrução, estudos mostram um aumento de atividade na amígdala e no córtex cingulado anterior, regiões associadas com o processamento da incerteza e da dor emocional. No confronto com o lado sombrio, a ativação do córtex pré-frontal medial, responsável pela autorreflexão e integração de experiências contraditórias. Na reconexão com a essência, pesquisadores observam uma maior coerência entre diferentes regiões cerebrais, como se o cérebro estivesse finalmente funcionando como um todo integrado. Calma, porque agora eu vou te revelar os sinais específicos de que a preparação está chegando. Ao fim, o primeiro sinal é uma mudança na qualidade da sua solidão. No início da preparação, a solidão dói. Ela parece um vazio que precisa ser preenchido. Mas conforme você avança no processo, a solidão se transforma. Ela deixa de ser ausência e se torna presença. Você começa a gostar da própria companhia. Você para de buscar desesperadamente por conexão e começa a se sentir conectado consigo mesmo. O segundo sinal é um aumento nos sinais do destino. Como eu expliquei antes, quanto mais próximo, você está de uma transição importante. Mais coincidências significativas aparecem, você começa a ver números repetidos, encontrar pessoas que mencionam exatamente o que você estava pensando, receber oportunidades que parecem feitas sob medida para você. Esses não são acasos, são indicadores de que você está se alinhando com um novo nível de realidade. O terceiro sinal é uma clareza repentina sobre o que você realmente quer. Durante a maior parte da preparação, há confusão. Você não sabe exatamente o que busca em um parceiro, mas quando a preparação está chegando ao fim, essa clareza emerge naturalmente. Você não precisa mais fazer listas de características desejadas. Você simplesmente sabe. E esse saber vem de um lugar mais profundo do que a mente racional. O quarto sinal é uma sensação de paz com o timing. No início, você questiona por que está demorando tanto. Você se compara com outros que parecem encontrar amor facilmente. Você se pergunta o que há de errado com você. Mas, quando a preparação está completa, essa ansiedade desaparece. Você entende que tudo está acontecendo no tempo certo. Você confia no processo. E essa confiança não é cega. Ela vem da experiência de ter passado pelas fases e ter emergido transformado. O quinto sinal, e talvez o mais importante, você para de buscar e começa a ser encontrado. Almas sensíveis que completaram a preparação relatam consistentemente que não estavam procurando quando encontraram a pessoa certa. Elas tinham desistido da busca ativa. Elas estavam focadas em suas próprias vidas, seus próprios propósitos, suas próprias evoluções. E foi exatamente nesse estado de não busca que a pessoa certa apareceu. Andrew Huberman explicaria isso em termos de sistema nervoso. Quando você está desesperadamente buscando algo, seu sistema simpático está ativado. Você está em modo de caça. E esse estado, embora útil para certas situações, repele o tipo de conexão profunda que almas sensíveis buscam. Quando você para de buscar, seu sistema parasimpático assume. Você entra em um estado de receptividade, de abertura, e esse estado é magnético. Ele atrai naturalmente pessoas que estão no mesmo nível de consciência. Deixa eu te contar 3 histórias que ilustram esse processo. A primeira é de um homem de 38 anos que passou 10 anos sozinho. Ele tinha tido relacionamentos na juventude, mas nenhum funcionou. Ele começou a achar que havia algo fundamentalmente errado com ele. Mas durante esses 10 anos, sem perceber,
Conscientemente, ele passou por todas as fases da preparação. Ele confrontou traumas de infância. Ele desenvolveu uma carreira alinhada com seu propósito. Ele aprendeu a gostar de si mesmo. E então, quando ele já tinha feito paz com a possibilidade de nunca encontrar alguém, ela apareceu em uma situação completamente ordinária. Ele reconheceu imediatamente. Não foi uma paixão avassaladora. Foi um reconhecimento profundo, como se já se conhecessem. Estão juntos há 3 anos e ele descreve o relacionamento como algo que nunca imaginou ser possível. A segunda história é de uma mulher de 45 anos. Ela tinha passado por 2 casamentos que terminaram em divórcio. Depois do segundo, ela decidiu que relacionamentos não eram para ela. Ela focou em sua carreira, em suas amizades, em seu desenvolvimento pessoal. Ela fez terapia junguiana por 3 anos, confrontando padrões que vinham de gerações atrás. E foi durante uma viagem que ela fez sozinha para celebrar seu aniversário de 50 anos, que ela conheceu alguém, um estranho em um café que começou uma conversa sobre um livro que ela estava lendo. Eles conversaram por horas, e ela sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Não era a excitação de relações anteriores, era calma, era segurança, era reconhecimento. Eles se casaram no ano passado. A terceira história é talvez a mais reveladora. Um jovem de 26 anos que sempre teve facilidade para encontrar parceiras, mas nunca conseguiu manter um relacionamento por mais de alguns meses. Ele era bonito, bem-sucedido, carismático, mas algo sempre dava errado. Aos 24, ele teve um colapso. Tudo que ele tinha construído desmoronou. Ele perdeu o emprego, a namorada, o apartamento. E nos 2 anos seguintes, ele viveu o que ele descreve como a noite escura da alma. Ele confrontou medos que nem sabia que tinha. Ele reconheceu padrões de comportamento que vinham do pai, do avô, de gerações de homens que nunca aprenderam a se conectar verdadeiramente. E quando ele emergiu dessa fase, ele era uma pessoa diferente. A primeira mulher que ele conheceu depois disso se tornou sua esposa. Não porque ela fosse diferente das anteriores, mas porque ele era diferente. Essas histórias ilustram algo que Jung escreveu, mas que poucos entenderam. Quando 2 pessoas se encontram no momento certo, após terem completado suas respectivas preparações, o encontro tem uma qualidade diferente. Não é a paixão febril que a cultura romântica glorifica. É um reconhecimento mútuo, uma sensação de que isso é inevitável. Uma certeza que vem de algum lugar além da lógica. A neurociência oferece uma perspectiva fascinante sobre isso. Pesquisadores descobriram que casais em relacionamentos profundamente satisfatórios mostram padrões de sincronização neural. Suas ondas cerebrais literalmente se harmonizam quando estão juntos, mas essa sincronização não acontece com qualquer pessoa. Ela exige que ambos tenham desenvolvido certo nível de coerência interna. Primeiro, você não pode sincronizar com outro se você mesmo está em caos. Mas tem algo crucial que Andrew Huberman revelou no episódio 59 sobre a ciência do amor, que se conecta diretamente com o que Carl Jung descobriu. Ele explicou que existem 4 tipos de apego que se formam na infância e que moldam completamente como nos relacionamos quando adultos. O apego seguro, quando a criança teve cuidadores consistentes e responsivos. O apego ansioso ambivalente, quando os cuidadores eram inconsistentes. O apego ansioso evitativo, quando os cuidadores eram distantes ou rejeitadores. E o apego desorganizado, quando os cuidadores eram fonte tanto de conforto quanto de medo. O que é fascinante
é que os circuitos neurais que formamos com nossos cuidadores na infância são os mesmos circuitos que usamos para nos conectar romanticamente quando adultos. Isso significa que, se você teve apego inseguro na infância, você vai repetir esses padrões nos relacionamentos adultos, a menos que você faça um trabalho consciente para reorganizar esses circuitos. E aqui está a conexão com Jung, o processo de autodescoberta que ele mapeou. É exatamente o trabalho necessário para reorganizar esses circuitos. Quando você confronta seu lado sombrio, você está confrontando as feridas de apego da infância. Quando você se reconecta com a sua essência, você está criando um apego seguro consigo mesmo, e esse apego seguro interno é o que permite criar um apego seguro com o outro. Huberman também falou sobre algo que ele chamou de ilusão positiva. É um fenômeno neurológico, onde pessoas apaixonadas veem seus parceiros de forma mais positiva do que a realidade objetiva justificaria. Durante muito tempo, isso foi visto como algo negativo, como autoengano. Mas pesquisas recentes mostram que casais que mantêm certo nível de ilusão positiva têm relacionamentos mais duradouros e satisfatórios. Carl Jung teria explicado isso de outra forma. Ele diria que quando encontramos alguém com quem temos uma conexão profunda, nós projetamos arquétipos nessa pessoa. Nós vemos nela o ânimos ou a ânima idealizada. E essa projeção não é necessariamente um problema. Ela pode ser o início de um processo de integração. O desafio é manter essa projeção tempo suficiente para que o relacionamento se aprofunde. E depois, gradualmente, retirar a projeção e ver a pessoa como ela realmente é. Relacionamentos que sobrevivem a essa transição se tornam extraordinariamente profundos. Almas sensíveis passam por esse processo de forma diferente, porque elas já fizeram parte do trabalho de integração antes de encontrar o parceiro. A projeção inicial é menos intensa. Elas não idealizam da mesma forma. Elas reconhecem. E esse reconhecimento tem uma qualidade diferente. É mais calmo, mais profundo, mais duradouro. Deixa eu te dar agora um protocolo prático para acelerar a preparação. Isso não é mágica, é neurociência aplicada, combinada com sabedoria junguiana. Primeiro, pratique a imaginação ativa. Essa é uma técnica que Jung desenvolveu para dialogar com partes inconscientes de si mesmo. Reserve 15 minutos por dia, entre em um estado de relaxamento e convide uma parte de você a aparecer. Pode ser seu medo de intimidade, sua criança interior ferida, seu lado sombrio. Não force nada. Apenas observe o que surge e dialogue com isso. Esse processo acelera dramaticamente a integração. Segundo, preste atenção aos seus sonhos. Jung acreditava que os sonhos são mensagens do inconsciente. Mantenha um diário de sonhos ao lado da cama. Anote tudo o que lembrar assim que acordar. Com o tempo, você vai começar a ver padrões. E esses padrões vão revelar o que ainda precisa ser integrado. Terceiro, cultive o equilíbrio social de forma consciente. Huberman explicou que precisamos de conexão, mas que o tipo de conexão importa. Durante a preparação, busque conexões que te desafiem a crescer, não conexões que te mantenham estagnado. Amigos que te fazem questionar seus padrões. Conversas que te tiram da zona de conforto. Isso vai moldar os circuitos neurais que você vai usar quando encontrar a pessoa certa. Quarto, exponha-se ao desconforto controlado. A plasticidade neural é ativada por novidade e desafio. Faça coisas que te assustam um pouco. Viaje sozinho. Comece um projeto que parece grande demais. Tenha conversas difíceis que você tem evitado.
Cada desconforto superado fortalece os circuitos de resiliência que você vai precisar em um relacionamento profundo. Quinto, pratique a receptividade. Almas sensíveis muitas vezes desenvolvem uma postura defensiva, como proteção contra um mundo que não as entende. Mas essa mesma defesa pode bloquear a conexão que elas tanto desejam. Conscientemente, pratique estar aberto. Olhe nos olhos das pessoas. Permita-se ser visto. Isso vai reprogramar seu sistema nervoso para o estado de receptividade que atrai conexões profundas. E aqui está algo que poucas pessoas entendem sobre coincidências significativas e relacionamentos. Em novembro de 2024, aconteceu um evento chamado Beyond Jung Living Synchronicity, que reuniu os maiores especialistas mundiais no assunto. Uma das conclusões mais importantes foi que coincidências significativas não são apenas sinais passivos. Elas podem ser cultivadas. Quando você vive de forma alinhada com sua essência autêntica, quando você segue sua intuição, mesmo quando não faz sentido lógico, quando você confia no processo, mesmo quando ele é doloroso, você aumenta a frequência de coincidências significativas na sua vida. E isso inclui coincidências significativas relacionais, encontros aparentemente aleatórios, que se revelam profundamente significativos, conversas com estranhos, que mudam sua perspectiva, estar no lugar certo, na hora certa, para conhecer alguém que vai transformar sua vida. Essas não são coincidências. São manifestações de um alinhamento que você cultivou através do trabalho interno. Então, o que a vida faz com almas sensíveis antes de enviar a pessoa certa? Ela as força a desenvolver coerência interna. Ela as coloca em situações que exigem crescimento. Ela as mantém sozinhas, até que elas aprendam a estar plenas consigo mesmas. E só então, quando elas já não precisam de outra pessoa para se sentir completas, ela envia alguém com quem elas podem compartilhar essa completude. Você pode estar se perguntando em que fase você está agora. Se está na desconstrução, no confronto com o lado sombrio, na reconexão com a essência, ou se já está nos sinais finais de que a preparação está completa. A verdade é que só você pode responder isso. Mas posso te dar um indicador. Se você está assistindo esse vídeo até aqui, se esse conteúdo ressoa com você de uma forma profunda, é porque você é uma dessas almas sensíveis. E se você é uma dessas almas, então o processo de preparação está acontecendo, quer você esteja consciente dele ou não. A única escolha que você tem é se vai resistir ou colaborar. Se você resistir, o processo vai demorar mais e vai ser mais doloroso. Se você colaborar, se você abraçar as fases, mesmo quando elas doem, o processo se acelera. E quanto mais rápido você completa essa preparação, mais rápido você se torna magnético para a pessoa que está sendo preparada para você. Porque é isso que a maioria das pessoas não entende. Não é só você que está sendo preparado. Em algum lugar, alguém está passando pelo mesmo processo. E isso me leva a revelar algo que Carl Jung escreveu, mas que raramente é discutido. Ele acreditava que existem conexões arquetípicas entre pessoas, que transcendem tempo e espaço. Quando duas pessoas estão destinadas a se encontrar, existe uma espécie de campo magnético que as atrai, mesmo quando elas ainda não se conhecem. Esse campo se fortalece conforme ambas avançam em suas jornadas de autodescoberta, de realização pessoal. A neurociência não consegue explicar isso completamente ainda, mas existem pesquisas fascinantes sobre entanglement quântico em sistemas biológicos que sugerem que conexões não locais podem existir. Isso significa que duas pessoas em lados opostos do mundo
podem estar de alguma forma conectadas em um nível que a ciência ainda está tentando compreender. É possível que os sinais do destino, as coincidências significativas que almas sensíveis experimentam antes de se encontrar, sejam manifestações dessa conexão pré-existente. O que isso significa na prática? Significa que enquanto você está fazendo seu trabalho interno, enquanto você está confrontando seu lado sombrio e se reconectando com sua essência, você não está apenas se preparando, você está literalmente chamando a pessoa certa para mais perto. Cada passo que você dá em direção à sua integração é um sinal que reverbera pela vida. E a pessoa que está destinada a você está captando esses sinais, mesmo que inconscientemente. Ana Beatriz Barbosa Silva, no episódio com Huberman, falou sobre como nossas feridas e forças únicas influenciam nossas escolhas de parceiros. Ela explicou que frequentemente somos atraídos por pessoas que ativam nossas feridas não cicatrizadas, repetindo padrões destrutivos. Mas quando fazemos o trabalho de cura, essa atração muda. Nós deixamos de ser atraídos por pessoas que replicam nossos traumas e começamos a ser atraídos por pessoas que podem nos ajudar a continuar crescendo. Esse é o verdadeiro presente que o destino dá para almas escolhidas que completam a preparação. Não apenas a pessoa certa aparece. A pessoa certa parece certa. Não há mais a confusão de confundir intensidade com compatibilidade. Não há mais a tendência de se apaixonar por potencial em vez de realidade. Há clareza, há reconhecimento, há a sensação de finalmente estar em casa. Alguém está confrontando seu próprio lado sombrio, reconectando com sua própria essência, desenvolvendo sua própria coerência interna. E quando ambos estiverem prontos, o destino vai encontrar uma forma de colocar vocês no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Isso é inevitável. Os sinais do destino vão garantir. Você acabou de receber um conhecimento que une Carl Jung e Andrew Huberman, de uma forma que poucos canais ousam fazer. A psicologia profunda de um século atrás, validada pela neurociência de 2025. Se essa revelação tocou algo em você, se você sentiu um reconhecimento enquanto ouvia, o Supertanks não é apenas apoio financeiro. É você dizendo, continue revelando essas conexões. É você financiando a próxima ponte entre sabedoria antiga e ciência moderna. Quando você clica no coração dourado, você se torna parte de uma comunidade que entende que crescimento pessoal é o caminho para o amor verdadeiro. Agora me conta nos comentários, qual foi a coincidência significativa mais marcante que você já experimentou? Você está na fase de desconstrução, confronto com o lado sombrio, ou reconexão com a essência? Ou você já está nos sinais finais, sentindo que algo grande está para acontecer? Eu quero ler sua história, porque cada história compartilhada é uma confirmação de que você não está sozinho nesse processo. E quem sabe, a pessoa que está sendo preparada para você pode estar lendo os mesmos comentários. A vida trabalha de formas misteriosas, mas uma coisa é certa: se você chegou até aqui, você é uma alma sensível. E almas sensíveis sempre encontram seu caminho uma até a outra. A questão nunca foi se você vai encontrar sua pessoa. A questão sempre foi quando você estará pronto. E a cada dia que você continua seu trabalho interno, esse momento se aproxima.